Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais uma vez, Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Senhor dos céus e da terra, guerreiro, ó Deus que nós amamos e somos amados grandemente pelo Senhor. O Senhor que nos dá a oportunidade de vivermos debaixo da Sua potente mão, guardados, protegidos, dirigidos, amados pelo Senhor. Isso é muito bom, meu Pai, que esta pessoa que está orando comigo agora se sinta amada por Ti, se sinta protegida por Ti, se sinta, Senhor, abençoada por Ti, porque o Senhor é a razão de nossa esperança e fé. Por favor, Senhor, se faz presente neste dia e não nos deixa só, em nome de Jesus. O desenvolvimento da salvação cristocêntrica. De sorte que, meus amados, assim como obedeceste não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. O desenvolvimento da salvação com temor e tremor. Por que será que devemos desenvolver a salvação? Porque a salvação, para aqueles que pensam que é um produto, que é uma condição apenas, que a pessoa, ao chegar numa igreja ou numa fé, numa religião, ela, por seguir aqueles dogmas do seu jeito, ela já está salva? Não. A salvação, para que ela se confirme na nossa vida, tanto hoje como futuramente, ela depende de um comportamento de carinho profundo com Deus, que é o temor e o tremor. O que quer dizer? Significa, segundo a Bíblia, viver a fé cristã com profundo respeito, reverência e obediência a Deus. Não por medo, mas pelo reconhecimento da santidade divina, porque Deus é santo e Ele não poderia estar conosco, nem habitar em nós, e nem conviver com a nossa vida devido aos nossos muitos pecados. Os nossos pecados nos afastam, diz a palavra de Deus, nos afasta de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele transborda-se em questões de desobediência, de falta de uma convivência espiritual, de uma rebeldia, de uma ação desgastante diante de Deus, onde nós envergonhamos Deus através de nossos atos, seja a prostituição, seja a lascívia, seja o ódio, seja a ira, seja a porfia, seja qualquer tipo de coisa que desagrade ao Senhor nosso Deus. Então, desenvolvimento da salvação. A salvação precisa ser efetuada diariamente. A salvação é um processo contínuo de santificação. A salvação está sempre em andamento. Ela está sempre sendo realizada através da humildade, pois Deus é Deus, que capacita o crente com o desejo e poder de obedecer. Ou seja, Deus, ele opera em nós o desejo de obediência, o desejo de fidelidade, o desejo de humildade. Ele gera em nós o fruto do Espírito Santo, do amor, da bondade, da fé, da longanimidade. Enfim, essas coisas que o Espírito Santo produz em nós para nos fazer estarmos num estado de salvação. Aí diz aqui aos Efésios 2, verso 1 a 3, e vos vivificou, estando vocês mortos nas ofensas dos vossos pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também os são. Então veja só que o nosso estado espiritual é negativo quando nós não andamos com Deus. A pessoa diz, não, porque eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião e por isso está salvo. Não, religião ela não salva ninguém. A salvação ela é adquirida pela fé, crida e crivada através da graça que vem de Cristo Jesus, do nosso Salvador, porque só Ele morreu na cruz do Calvário. Não tem outro santo, não tem pastor, padre, não tem ninguém. Nenhum produz em nós ou nos dispensa a salvação. Nós somos agraciados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Também em Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, fala sobre isso. Não é salvação por obra. O texto não diz ganhar a salvação, mas desenvolver, ou seja, operar a salvação que já foi recebida pela graça. Como diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí a pessoa diz, então eu não preciso fazer nada. Não, a salvação, ela gera em nós a capacitação de buscarmos fazer coisas boas, agradáveis, boas obras. Mas as boas obras não nos levam à salvação. O que nos leva à salvação é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, não é o meu sacrifício, não é o meu esforço. Quando eu opero, quando eu ajudo pessoas, quando eu compartilho com meu irmão, quando eu sou amigo das pessoas, quando eu procuro fazer o que é justo, eu estou fazendo a minha obrigação como ser humano. Mas quando eu faço isso na compensação da graça que está na minha vida, buscando oferecer a Deus adoração através do temor e tremor, a condenação que estava na minha vida operando, da desobediência, do pecado, ela sai, ela se afasta, ela dá lugar a uma vida diferenciada. Diz assim, não é o medo da tentação, mas o respeito reverente e uma consciência da santidade de Deus e um zelo profundo para não ofender a Deus. Quando eu temo a Deus, eu não tenho medo dele, mas eu o reverencio. Quando eu tenho tremor, eu penso no estado que eu ficarei se eu largar Deus, se eu abandonar o Senhor, se eu não seguir a vontade de Deus, né? O papel de Deus nesta salvação está no versículo 13, que explica que Deus produz tanto querer, o desejo, né, de realizar as boas ações, como fazer a sua vontade. Está escrito em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Então Deus tem vontade. E a vontade de Deus é a nossa salvação, é a nossa libertação, é o perdão dos nossos pecados, é um estado de vida diante de Deus. O texto aponta para uma vida de santificação, onde o crente se torna mais parecido com Jesus através do processo da santificação e se prepara para viver uma glória futura, que é a glorificação nos céus. Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo é na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Portanto, desenvolver a salvação com temor e tremor é uma resposta de amor, é uma submissão à soberania de Deus, vivendo a vida cristã com seriedade e reconhecendo o inestimável valor da salvação trazida por Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus,
que meu irmão, meu amigo, esta pessoa, Senhor, que faz parte deste grupo de oração, onde estiver essa pessoa ouvindo, seja pelo áudio, seja pelo vídeo, que esta pessoa, Senhor, se entenda como alguém que precisa ser salvo, que precisa ser purificado, que precisa ser santificado, que precisa estar bem, uma pessoa que precisa estar colocada na tua fileira dos salvos, Senhor, daqueles que te amam, daqueles que te adoram, daqueles que largam tudo para te seguir, meu Pai, não importa as dificuldades e os problemas para enfrentar, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, Senhor, e tudo se fez novo. Então, uma pessoa renovada, uma pessoa de paz, uma pessoa de alegria, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de um bom comportamento, uma pessoa ligada a Ti, mas uma pessoa, Senhor, que crê verdadeiramente, uma pessoa que se arrepende de toda a prática do mal, uma pessoa que busca a fé, usando a fé na pessoa do sangue do Senhor Jesus Cristo, vendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é a pessoa certa para nos salvar, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Que esse seja um dia agraciado de bondade, de riqueza espiritual na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.